Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrelas Conduz. Bom dia! Hoje é domingo, dia 21 de dezembro. Olha, neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar e para atualizar sobre o nosso Botafogo, tudo que está acontecendo nos bastidores. Eu quero falar sobre a chegada da Mizuno, pode ser a nova fornecedora de material esportivo do Botafogo a partir do meio do ano que vem, tá? Vamos conversar também sobre o técnico argentino, esse eu gosto muito, só vou comemorar quando fechar, o Martín Anselmi, tá? Está avançando para ser o próximo treinador do Botafogo, mas agora eu adoto cautela, só acredito quando assinar, porque a gente sabe como é que estão as coisas no Botafogo. A gente vai falar também sobre o mercado da bola do Botafogo. A barca já está passando, o Gabriel Bahia foi o primeiro jogador a sair. O Savarino, ele não quer jogar no São Paulo. Será que a diretoria do Botafogo não consegue entender isso? E olha que o Savarino fez uma temporada abaixo, a gente criticou muito aqui no canal, mas ele não quer jogar no São Paulo, gente. E parece que a diretoria do Botafogo está fazendo uma força para o Savarino sair. A gente vai falar sobre isso, tá? Vamos conversar também sobre o Newton, proposta recusada do Vitória. E a gente vai falar também sobre o departamento médico do Botafogo. Temos novidades para a temporada 2026. A notícia ruim é do Caio Pantaleão. A gente vai falar sobre isso tudo agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Deixa eu dar um recado para vocês, que eu vou fazer live aqui no canal hoje, domingão, 4 horas da tarde, beleza? Então tudo que for saindo no dia de hoje, neste domingão, a gente vai estar aqui ao vivo, 4 horas da tarde. Aguardo vocês para a gente resenhar, trocar uma ideia sobre tudo que está acontecendo aí nos bastidores do Botafogo. Olha, eu já abro esse vídeo falando sobre a Mizuno. Informação do Jornal Globo, ela está chegando no Botafogo a partir do meio do ano, tá? A Reebok está saindo, a gente vai ter eternas lembranças da Reebok, as camisas do Botafogo, principalmente de 2024, que ganhou títulos, Libertadores, Brasileiro, então a gente vai sempre ter um carinho pela Reebok. Ela tem contrato só até o meio do ano, tá de saída, e a Mizuno começa a ganhar forças, né? A Mizuno, empresa asiática, né, do Japão, começa a ganhar forças. Aí a gente começa a ver uns debates, né, entre os torcedores do Botafogo. Mas o Flamengo tem a Adidas, o Fluminense tem a Puma, o Vasco tem a Nike. De verdade, assim, eu não sou o John Textor, eu não trabalho dentro do Botafogo, a gente não pode nem se meter muito nisso, porque às vezes aqui a minha opinião é totalmente diferente do que o John Textor pensa, mas a gente está aqui para opinar. A minha opinião é o seguinte, eu quero saber do contrato, valores. A gente sabe que o Botafogo precisa de dinheiro também, a gente tem que parar com essa lorota também de, o John Textor é dono do Botafogo, ele sabe o melhor para o clube, os valores. Não, a gente tem que opinar, a gente tem que dar as nossas opiniões em cima dos assuntos. Eu fico preocupado com o contrato, valores. Se a Mizuno entrar no Botafogo e pagar muito dinheiro pra gente, não tem problema. A gente vai de Mizuno. Eu não tenho essa vaidade de, Adidas, Puma, Nike. É claro que um clube do tamanho do Botafogo, gigante, se você tivesse uma Nike, se você tivesse uma Adidas, se você tivesse uma Puma, é bacana, né? Porque eu acho que clubes aí gigantes como o Botafogo tem que estar vinculado a grandes marcas. Mas eu fico focado aqui na parte financeira. Se a Mizuno der bastante dinheiro pra gente, não tem problema. E outras coisas que a gente tem que ficar de olho e cobrar a Mizuno caso ela entre. A distribuição e a qualidade das camisas. É isso que a gente tem que ficar atento, porque o torcedor do Botafogo quer comprar as camisas de maneira fácil, que chegue
direitinho, qualidade da camisa, bacana. É isso que interessa a gente. Ah, mas veja bem, dentro do Botafogo eles desenham a camisa. Tudo bem, eu acho isso até bacana, porque dentro do Botafogo conhecem a cabeça do torcedor. Mas não é você ficar só preso a isso também. Não, veja bem, porque o departamento de marketing do Botafogo é que desenha as camisas e a gente tem que ter liberdade para desenhar. A gente tem que ver outras coisas antes. Por exemplo, o Vasco fechou com a Nike e vai pagar muito dinheiro para o Vasco. Então, se a Nike quisesse o Botafogo e não desse tanta liberdade pra gente, mas pagasse bem, a gente vai rejeitar a Nike porque a gente não vai poder desenhar as camisas? Então, eu também não fico muito preso a isso, não. Desenhar as camisas, bacana, porque dentro do Botafogo sabem o gosto da gente, mas a gente não tem que ficar só preso a isso, não. Eu acho que a parte financeira, o contrato, a distribuição, a qualidade tem que vir também nesse bolo aí. Não é só você ficar preso. Ai, eu vou fechar com a Mizuno, ela não vai me pagar tão bem, mas a Mizuno, ela vai me dar liberdade para desenhar. Então também não adianta, né? Vai pagar pouco, a gente não sabe a qualidade do material, mas só porque vai dar liberdade para a gente desenhar, vai fechar com a Mizuno. Não é assim. Mas a Mizuno, ela patrocina alguns clubes aí na Europa e são bem bonitas as camisas, parece ter qualidade, tá? Então é isso. Para mim, eu acho que a gente tem que focar em quanto vai pagar, na distribuição, nas qualidades da camisa. É claro que a gente sonha com a Nike, com a Adidas, com a Puma, porque isso, se você, imagina o Botafogo de Nike, imagina o Botafogo de Puma, de Adidas, é bacana, né? Mas também não é só grife que me interessa não, porque qualidade, distribuição e contrato, é isso que me interessa, tá? Se for a Mizuno, vai pagar bem? Beleza, deixando a gente desenhar as camisas, melhor ainda. Mas tem que prestar atenção também nas qualidades aí e na distribuição, tá? Então vamos ficar atento aos valores, porque a gente tem que ficar atento assim, o John Textor é dono, ele que manda. Não, a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento, tem que parar com essa lorota de não, a gente não pode se meter, não, a gente tá aqui para opinar e a gente vai ficar atento. Olha, vamos falar sobre Martín Anselmi, técnico argentino. Eu tô me segurando aqui no canal. Ontem eu falei sobre ele, que joga com 3 zagueiros, o John Textor não gosta muito. Eu tô me segurando porque o Martín Anselmi, eu sou muito fã, não é de hoje, tá? Principalmente do trabalho dele no Cruz Azul do México, foi recorde de pontos, tá? Quando ele era treinador lá no México, no Cruz Azul, foi recorde de pontos. Então eu sou muito fã, eu vou esperar essa negociação se concretizar, ele assinar o contrato com o Botafogo para poder comemorar. Mas ele começa a ganhar forças, tá? Ele é o favorito para assumir o Botafogo ano que vem. Tem outros nomes, tá? Ao todo, o John Textor está avaliando 7 nomes. 7 é fogo, hein? Então, o Martín Anselmi é o favorito para assumir o Botafogo. Já tem mais de um ano que eu tô falando aqui no canal também, quem me acompanha sabe, desde a saída do Arthur Jorge, que eu gosto muito da escola argentina de técnicos. Eu sempre falei aqui, técnicos argentinos estão em ascensão, me agrada. Inclusive o Rafael Guanais estudou na Argentina, fez o curso lá de técnico na Argentina, é aceito na Europa, o brasileiro não é. Então por isso que eu gostava muito do Rafael Guanais também, porque ele fez o curso de treinador também na Argentina. Eu gosto muito dessa escola. O Martín Anselmi, ele tem 40 anos de idade, é um técnico moderno, joga de várias formas. Aqui vai um recado até para o John Textor, não fique preso a 3 zagueiros, porque ele joga de acordo com o adversário. O que o adversário tem para oferecer para a gente no jogo, ele monta o seu time. Então não fica preso a 3 zagueiros, porque eu falei sobre isso aqui ontem e repito. Você jogar com 3 zagueiros, você ser ofensivo ou não, é circunstancial. Então, assim, depende da qualidade do elenco, da coragem do treinador, da coragem dos jogadores. Você pode jogar num 3-5-2 e conseguir ser ofensivo. Você consegue também ser mais defensivo, claro. Você consegue jogar no 3-5-2 ali numa retranca, a gente não quer isso. Mas não se prenda a isso. Ele é um técnico moderno. Ele consegue jogar de várias formas. Ele estuda o adversário para poder montar o time de acordo com o jogo. Ele conhece muito bem a altitude. Ele trabalhou no Equador, né,
no Del Valle, ele é bicampeão da Sul-Americana com o Del Valle. Ele ganhou 2 títulos de Sul-Americana com o Del Valle. Inclusive, ele é campeão da Recopa em cima do Flamengo no Maracanã. É isso mesmo, o Martim Anselmi é campeão da Recopa em cima do Flamengo dentro do Maracanã. Fez um trabalho absurdo no Cruz Azul do México, que eu falei agora há pouco. Foi contratado para o Porto, em Portugal. Não deu certo, mas o time do Porto é horroroso. O time do Porto é horrível. Então dá para entender. E eu acho que o John Textor tem que avançar logo com ele, porque eu acho ideal. É um cara que sabe desenvolver jovens também. Então a gente vê que o Cruzeiro já tem o Tite, já está trabalhando. O Grêmio tem o Luiz Castro, o Internacional Pesolano. Até o Internacional já contratou o Pesolano, então a gente tem que agilizar, a gente não pode perder tempo, porque o técnico tem que chegar. E aqui vai um recado para o John Textor também. Eu já falei aqui no canal e vou repetir. Ele não gosta que os técnicos que trabalhem no Botafogo traga preparador de goleiros. O John Textor se mete até nisso. Eu já falei, repito, o último treinador aqui no Botafogo que teve preparador de goleiros foi o Luiz Castro. Depois disso, nenhum outro teve. O Bruno Lage não teve, o Arthur Jorge não teve, o Renato Paiva não teve, o Ancelotinho não teve. Então, caso o Anselmi tenha preparador de goleiros, deixa ele trazer para trabalhar com o Grimaldi, porque o Botafogo, ele tem o preparador de goleiros dele. Então, deixa o cara trazer. Os dois trabalham juntos, não tem problema. O John Textor, ele fica se metendo muito nessas coisas. Eu quero que o Botafogo jogue desse jeito. Eu não gosto de 3 zagueiros. Não pode trazer preparador de goleiros porque o Botafogo já tem. Para de se meter nessas coisas. A gente dá um voto de confiança porque o John Textor entende de futebol, mas ele tem que parar com essas coisas, porque realmente deixa para o departamento de futebol do Botafogo essas questões que eles entendem mais. E rapidinho para a gente fechar sobre o Anselmi, vou botar aqui do lado, o meu amigo, meu irmão, um abraço para ele, o Matheus Mandi, fez essa postagem aqui lá no Twitter e eu achei interessante. Desde 2022, que o Botafogo virou SAF, 18% dos jogos foi comandados por interinos. É isso mesmo, tá aqui, ó. Matheus Mandi fez esse levantamento bem bacana. Então o Botafogo vira SAF. Em 2022, de lá para cá, 18% dos jogos foram comandados por interinos. Se a gente pegar ali Lúcio Flávio, Fábio Matias, Leiria e Caçapa, só para vocês terem uma ideia, no Campeonato Carioca, nesse período, foram 54 jogos. 26, quase a metade, comandados por interinos. Apenas na Copa do Brasil e nos mundiais não tivemos interinos. Então isso aqui não é normal, gente. Fica aí que eu já volto para a gente falar sobre o mercado da bola do Botafogo. Tô voltando aqui pra gente finalizar, lembrando a vocês que hoje, domingão, ainda vai ter live aqui no canal, 4 horas da tarde. Aguardo vocês, compartilhem esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou botar na tela, porque o Gabriel Bahia, ex-zagueiro do Botafogo, foi anunciado pelo Novo Horizontino, tá? Então, Gabriel Bahia é o primeiro jogador da Barca, rescindiu o contrato com o Botafogo, que ia até depois do Carioca. Claro, tem a questão de você ter que pagar, né? Se ele ficasse até o Carioca, o Botafogo talvez depois teria que comprar ele, né? Porque poderia bater as metas e a opção de compra, o Botafogo teria que gastar dinheiro. Mas eu acho até que o Gabriel Bahia poderia ter sido utilizado agora, porque está chegando um novo técnico, poderia avaliar ele no Carioca, mas ele rescindiu o contrato e ele não vai voltar para o Volta Redonda, ele está indo aí para o Novo Horizontino, vai jogar a Série B. Gabriel Bahia, que não dá nem para a gente opinar muito, a gente viu pouco, os jogos que a gente viu
não comprometeu. Contra Fluminense no Maracanã, Internacional no Beira-Rio, Fortaleza na última rodada, foi firme ali nos duelos. Os jogos que eu vi dele, foi firme ali nos duelos, não comprometeu, mas o David Ancelotti não deu muitas oportunidades e tá de saída do Botafogo. Volta aqui para mim porque o Savarino não quer ir para o São Paulo. E a diretoria do Botafogo tem que entender isso. Eu critiquei muito o Savarino esse ano, principalmente quando o Renato Paiva botava ele de ponta, ele não queria jogar de ponta, ele queria jogar por dentro, de vez em quando estava andando dentro de campo. A gente sabe todos os problemas que a gente teve com o Savarino nessa temporada. O Savarino é um jogador que sempre criou problemas, principalmente no Atlético Mineiro, quando as coisas não vão da sua vontade. Mas olha só, deixa eu dar um recado para a diretoria do Botafogo, porque eles estão tratando o Savarino como fosse o Mastriani, cara. E não é assim, porque o Savarino é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores, jogando muita bola com a camisa do Botafogo. A torcida adora. É um cara que a torcida tem esperança de recuperar na próxima temporada. A diretoria do Botafogo tá tratando o Savarino como fosse o Mastriani. Tá chutando o Savarino do Botafogo. Mas ele ganha 1 milhão por mês e a diretoria quer diminuir a folha. Você vai diminuir a folha atrapalhando o time do Botafogo tecnicamente, perdendo jogadores interessantes para reforçar rival. Então pega o Savarino, vende para fora do Brasil. Tu não pode mandar o Savarino para o São Paulo, o Grêmio. Você não pode mandar o Savarino para o Grêmio, que também tem interesse nele, porque aí você está reforçando o rival. E o Savarino é um jogador que a gente tem que ter o respeito por ele, apesar de ter feito uma temporada ruim. Então a diretoria do Botafogo quer diminuir a folha a todo custo, passando por cima de várias questões. Eu acho errado. Então o São Paulo já está perdendo as esperanças, porque o Savarino, se dependesse do Botafogo, o Savarino já estava no São Paulo. Ele que está batendo o pé para ficar aqui no Botafogo. Deixa eu falar rapidinho aqui do Newton. O Vitória da Bahia fez uma proposta de empréstimo com uma opção de compra e o Botafogo rejeitou. Não tem que negociar ninguém com o Vitória por causa da palhaçada do Lucas Halter. A contratação do Lucas Halter, botaram o Lucas Halter para jogar, não pagaram a multa, aquela palhaçada toda com o presidente do Vitória. Não tem que negociar ninguém com o Vitória, porque foi uma palhaçada a contratação do Lucas Halter com a equipe baiana. E para a gente finalizar, o médico do Botafogo, Gustavo Dutra, disse que o Neto, goleiro, e o zagueiro Bastos, o angolano, estão recuperados e vão fazer parte da pré-temporada 2026. A notícia ruim é que o zagueiro Caio Pantaleão, que passou por cirurgia, só volta em outubro. É isso mesmo, o Pantaleão só volta em outubro de 2026. Então a gente vê que o Pantaleão só em 2027, cara. Se ele volta em outubro, até recuperar ali a forma física, se adaptar de novo a ritmo de jogo, a gente vê que o Pantaleão realmente só em 2027, a não ser que aconteça alguma coisa aí antes e ele volte aí antes do prazo. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo. Tem live aqui no canal hoje, aguardo vocês, 4 horas da tarde, tamo junto sempre. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.